Se você pudesse descrever o livro em uma palavra ou frase, qual seria e por quê? Eu sou João Lucas, do 3v1. Eu vou estar respondendo aqui algumas perguntinhas. Oi, gente, meu nome é Lívia, eu sou do 3v3. Eu sou o Vitor, do 3v2. Meu nome é Luna Sara, eu sou do 3v2. Profundo, porque ele aborda temas muito sensíveis e que, de certa forma, são tabus. Eu diria que a palavra seria brutal, porque o livro ele pinta a realidade do Brasil de forma muito realista, na minha opinião. E até o próprio protagonista, né, que passa por várias situações muito difíceis e até no final morre. Em algum momento na leitura do livro, você sentiu raiva, tristeza ou esperança? Bom, eu acho que a cena em que a menina, né, ela vai à praia de biquíni, se não me engano, e, enfim, as pessoas olham pra ela, né, os homens, inclusive, e eu acho que isso me deixou desconfortável, que me trouxe uma lembrança, né, de quando isso aconteceu comigo, quando eu era mais nova, e como os homens são nojentos ao olhar pra gente, as mulheres, sabe? Mesmo estando em um lugar próprio pra isso, que é numa praia. Muitas vezes. Tristeza pelas perdas e pelas injustiças que aconteceram, raiva por isso também, e esperança quando o narrador ele tenta trazer essas situações e tentar traçar um novo destino, tentar tirar da invisibilidade essas pautas. A parte do livro que me deixou com mais raiva e tristeza, assim, foi quando o Henrique ele é baleado por um policial, quando eles estavam fazendo uma ronda ali. E o policial estava sem paciência e ele estava feliz por um projeto que ele tinha feito na escola, que ele dava aula. E ele levou um tiro, assim, injustamente. Você acha que o livro ajuda a entender melhor as desigualdades sociais do país? Sim, porque o livro ele retrata muito bem e que, com isso, ele faz você se colocar no lugar dos protagonistas. Sim, muito porque o próprio Jefferson Tenório, né, que é um homem negro que viveu a realidade de ser um negro no Brasil, então ele tem muita experiência no que ele escreve. Eu acho que sim, porque deu pra gente entender mais sobre o racismo, sobre como funciona, sobre como era anos atrás, como realmente foi estruturado, né? Como é uma coisa assim que a gente não percebe, mas acontece com muita frequência e dos jeitos assim mais impossíveis em que a gente nem consegue pensar, como eles são abordados, como são em trabalhos, como em escolas, como tudo isso interfere, como trazem muitas coisas ruins para todos eles. O livro mudou de alguma forma a sua maneira de pensar ou ver o mundo? Ele acabou mudando um pouco a minha percepção sobre as coisas na vida, porque, assim, eu participo de um projeto lá, e na sala de aula o menino virou assim, falando que ele tinha medo de policial. E se fosse antes do livro, acho que eu não entenderia tanto, assim, eu entenderia, mas assim, não no nível que o livro mostrou. O Henrique passou por momentos difíceis dentro de sala de aula. Em alguma parte ou passagem do livro, você se identificou? O avesso da pele mexeu muito comigo como pessoa, né? Principalmente no que diz respeito ao exercício da profissão professor. Eu gosto muito de algumas passagens que falam justamente do cotidiano de sala de aula, dos perrengues que ele passa em sala de aula. Eu me vi muito no personagem do Henrique, obviamente não relacionado às questões raciais, né? Mas a despeito de ser uma mulher branca e não viver na minha pele, né? O racismo estrutural, o preconceito racial, injúria racial, discriminação por conta da cor da minha pele, da minha ancestralidade, como professora, me vi muito na pessoa do Henrique, enfrentando escolas desestruturadas, enfrentando uma sala de aula desinteressada, enfrentando situações de violência. Já vivi algumas dessas situações. Desorganização, de bagunça, mas mais do que isso, da situação de violência que a gente vive dentro de sala de aula, que acontece de um jeito ou de outro. Então esses trechos me chamaram a atenção porque é o que a gente vive ou já viveu, ou já ouviu relato de colegas que já vivenciaram isso. Mas acredito que a parte mais bonita, para mim, foi no momento em que, de alguma maneira, o Henrique consegue encontrar um caminho para tocar naqueles alunos. Então, sim, foram vários os momentos que eu
parei diante de vocês, porque me vi nesse personagem lutando para fazer diferença dentro de uma escola, ainda, pelo menos essa é a minha visão, uma escola estruturada para uma sociedade do século XIX, que não está pronta, ou que está tateando ainda como ser uma escola que dialogue com alunos do século XXI. A narrativa me chamou muita atenção porque o professor da obra é um pedacinho de cada um de nós professores e a gente vivencia isso constantemente. Tanto no meu passado como professor, eu comecei lá por volta de 2002, então eu vi gerações diferentes, mas situações de violência, situações de problemas familiares que vão refletir na escola, porque a escola acaba refletindo tudo da sociedade. E aí a narrativa, que dá uma ênfase gigantesca à questão étnico-racial, me toca profundamente, porque eu, enquanto homem negro, sinto na pele alguma dessas questões, mas também vejo de perto situações de racismo. Hoje mesmo eu vivenciei isso, né, com crianças, mas doeu na alma, tá? Porque o racismo está aí, deve ser enfrentado, encarado por todos nós. Eu acho que isso deve ser uma pauta prioritária dentro da educação. Então a gente está nesse processo aprendendo junto, acho que é isso.